Olá, meu nome é Jairo Sierra, sou líder do mês, Movimento Entendendo a Saúde. Esse nosso tema de hoje é uma decorrência do tema que fala sobre cirurgia plástica e erro médico. Aqui nós trataremos hoje da responsabilidade do médico na cirurgia plástica. A graduação em medicina autoriza o médico a exercer livremente a profissão em qualquer área. Isso significa que a graduação num curso de medicina, a graduação num curso de 6 anos do curso de ciências médicas, habilita esse profissional a realizar cirurgias em qualquer área, de atuar em qualquer uma das áreas da medicina. Existe uma diferença aqui básica. Se esse médico estiver atuando clinicamente como clínico geral, ele pode sim dar os primeiros atendimentos em qualquer área, mas saindo de seu conhecimento ordinário, ultrapassando o seu conhecimento, ele está obrigado a encaminhar o caso a um especialista, que tem condições de fazer uma análise muito mais aprofundada, muito mais acertada a respeito daquele quadro clínico do que um médico que estará ali atuando só como clínico geral. Por que nós dissemos isso? Por que nós entramos nesse ponto? Existem muitos erros médicos, em especial em relação à cirurgia plástica, onde o médico que responde civil, criminalmente, eticamente, por um procedimento errado, por um procedimento inadequado, sequer é um profissional especialista na área. Um profissional da medicina, especialista em cirurgia plástica, precisa fazer anos de residência médica, de treinamentos exaustivos, aprofundados, longos, para que ele tenha experiência o suficiente para realizar uma cirurgia plástica sem que lhe seja ali imputado um erro por imperícia. Um erro onde ele pode ser considerado negligente em relação ao seu dever de cuidado. O médico, ele pode até atuar em qualquer área livremente, desde que ele não extrapole o seu conhecimento, que ele não extrapole as suas capacidades, os seus treinamentos. Todos os médicos podem atuar livremente porque são médicos, mas não podem atuar em áreas que para eles são desconhecidas. Em 1988, foi apontado como 94,4% dos casos de erro médico em cirurgia plástica foram realizados por pessoas, por médicos que não eram especialistas. É impossível que isso, em nossos dias, continue ocorrendo. E para isso, o paciente, aquele cliente, aquele que vai se submeter aos cuidados de um médico, tem um mínimo de conhecimento necessário para fazer uma checagem e entender se aquele médico que está se oferecendo para fazer aquele atendimento conhece aquela especialidade de fato, se teve treinamento, se esse treinamento foi feito dentro dos padrões éticos e técnicos que o Conselho Regional de Medicina, que o Conselho Federal de Medicina e que a Associação Médica Brasileira apregoa como mínimo necessário para que ele faça uma intervenção segura. É proibido ao médico anunciar especialidade médica de quem que não tenha de fato. Existem muitos casos onde o médico ele se anuncia como médico especialista em cirurgia plástica, não tendo essa especialidade de fato. É sabido que em muitos casos o Poder Judiciário decide de uma forma muito mais severa em relação aos que erram por imperícia do que aqueles que simplesmente cometem algum erro em relação à conduta profissional.
O Poder Judiciário, por vezes, apena de uma forma muito mais severa aquele que se diz especialista sem que seja de fato. A medicina não é área afeita aos amadores, ainda que esse amador tenha um diploma que o habilite a exercer a medicina. Habilita a exercer a medicina, mas não a uma clínica médica específica onde somente os especialistas podem arcar com as responsabilidades daquela determinada área. Não pode se responsabilizar por cirurgias em que não tenha a qualificação técnica para executá-las. A especialização depreende estudos mais aprofundados na teoria médica da área específica e maior treinamento das regras cirúrgicas. O médico, saindo da faculdade, sai com os conhecimentos necessários para que ele possa trabalhar, para que ele possa cuidar de seus pacientes dentro de todos os limites e regras de segurança de sua profissão. Isso não quer dizer que ele saia da universidade habilitado a realizar tratamentos mais aprofundados, onde exige conhecimentos técnicos, conhecimentos teóricos mais profundos e mais abrangentes, como também não o habilita a cirurgia naquela determinada área. Há casos onde o médico, mesmo não sendo especialista numa determinada área, ele pode e deve agir cirurgicamente, quando há ali uma emergência, quando há um risco de morte para o paciente. Nesses casos ele precisa agir. Mas procedimentos eletivos, procedimentos agendados, procedimentos onde não haja emergência ou urgência caracterizada, não há por que atuar em malefício do paciente buscando um resultado que muitas vezes é apenas o econômico, é apenas o comercial de sua profissão. É obrigação sempre do médico informar ao paciente as vantagens, as desvantagens, as contraindicações e os possíveis resultados adversos, sempre nos limites de sua profissão e também em atenção à expectativa do paciente. Esse é o termo de consentimento informado que falaremos num outro tópico. É um documento realizado pelo médico, endereçado, remetido, entregue em mãos ao paciente para que ele saiba de todas as ocorrências, de todas as intercorrências do seu quadro clínico, de todos os riscos que aquele procedimento cirúrgico ou aquele exame pode lhe acarretar. Em última análise, em último caso, esse paciente é senhor de si para decidir se quer ou não continuar com aquele tratamento ou se submeter àquele procedimento cirúrgico ou àquele exame. Nós estamos sempre muito conscientes de que o que falta na maioria das vezes, gerando consequências patrimoniais para o médico, para a saúde do cidadão, do paciente, trazendo comprometimento patrimonial desse médico, muitas vezes tem que pagar altas indenizações, é simplesmente a falta de diálogo, a falta de conversa, a falta de esclarecimento de parte a parte. Esse foi o nosso tema de hoje, responsabilidade do médico na cirurgia plástica. Espero que vocês tenham gostado desse tópico. No rodapé desse vídeo tem ali o nosso e-mail. Caso haja alguma dúvida, caso haja algum comentário que vocês queiram fazer, por favor, direcione para a gente. Muito obrigado.